Gente, tudo bom com vocês? Vamos começar mais uma aula de inglês, né? Vamos fazer uma correção da nossa atividade, vamos fazer também uma revisão. Tudo bem, turminha do sexto ano? A gente vai também fazer a revisão de quê? Do verbo to be. Porque vocês estavam com algumas dúvidas e a gente vai tentar tirar essas dúvidas de vocês. Então, eu coloquei aqui na atividade de vocês esse exemplo, tipo he, quando eu quiser colocar o pronome pessoal para o masculino, she para o pronome pessoal no feminino, it é o pronome pessoal que eu utilizo para objetos, animais, coisas inanimadas, they quando eu quero falar para eles ou elas, we and I quando eu quero falar de nós, e you que pode ser você ou vocês, certo? Então, you pode ser tanto plural quanto singular. Então, a gente vai ver aqui, ó, que eu coloquei lá naquele vídeo para vocês. Tinha long form, que é a forma longa, de se trabalhar o pronome pessoal e o verbo to be, e a short form, vocês podem ver aqui de lado que já está, né, abreviadazinha. Então, qual é o verbo to be? Lembrando, quem é o verbo to be? Am, is, are. São só essas três pessoas o verbo to be. Ok? Eu uso o verbo to be am quando eu quero falar sobre mim mesmo. Eu uso o verbo to be is quando eu quero falar no singular. E eu uso o verbo to be are para o plural. Então, se eu tenho aqui o pronome pessoal I, que significa eu. Qual é o verbo to be que eu utilizo? Quem pensou aí o verbo to be am, acertou, né? O pronome pessoal you, que significa você ou vocês, eu vou utilizar o verbo to be are. Ok? He, que é ele. Se eu for falar que ele é ou ele está, o verbo to be que eu utilizo é is. She, que eu utilizo para o feminino, para as meninas, certo? Girls, eu utilizo is. Por que eu estou utilizando o is novamente? Porque é singular, ok? It, quando eu quero trabalhar para animais, objetos, coisas inanimadas, eu também utilizo is. We, que é nós, se é plural, nós, eu utilizo are. E you, a gente já viu lá em cima também, que é are, né? E they, que pode ser eles ou elas, eu também utilizo are. Isso aqui é a forma longa, certo? Como vocês estão vendo. Do ladinho tem aqui short form, short, aquele short, ou seja, curto, a forma curta. Então, no lugar de eu falar I am, pode ser I'm. O que foi que aconteceu aqui, gente? Eu tirei a vogal A e coloquei o apóstrofo, certo? Então, no lugar de ser you are, eu fiquei com your, ok? His, his, she's, she's, it is, it's, we are, we're, you are, you're, they are, they're, ok? Então, a forma longa e a forma contraída. Então, só vou dizer aqui, né? No caso da personagem, todo mundo já assistiu a Frozen e tal, né? Trouxe aqui como um exemplo. E aí eu coloquei, lembre-se que é a Ana que está apresentando. Se eu for falar que eu sou a Ana, I am a Anna. Eu sou a Ana, ok? Se eu for falar que você é a Elsa, you are Elsa. Você, o pronome pessoal you para você e o verbo to be are, ok? Vamos ver o nosso próximo slide. She is my mother.
She is. She is my mother. Ela é minha mãe. Ela, she, is, é o to be que eu utilizo junto com o she. Se eu for falar que ele é meu pai, qual é o pronome pessoal que indica ele? É she ainda? Não, né? É o he. E o verbo to be? É o am, is ou are? Quem pensou aí no is, acertou, né? Então, he is my father. Ele é o meu pai. Ok? She is my mother. Ela é minha mãe. He is my father. Ele é o meu pai. Agora eu tenho aqui o Olaf. O Olaf é pessoa? Será que o Olaf é uma pessoa? A gente sabe que o Olaf é um ser inanimado, ele é um boneco de neve, né? Então, se eu vou falar de algo que apareceu inanimado, não é assim? Então, eu utilizo o pronome pessoal it. Ó, it is Olaf. Se eu for falar que nós somos irmãs, we are sisters. Nós, we, verbo to be, are, certo? They are my parents. Eles são meus pais. They, para indicar ele, are, para indicar o plural. Eles são meus pais. Então, it is Olaf, it, para objetos e animais. We are, quando eu quiser falar de nós. E they are, quando eu quiser falar eles ou elas. Ok? Então, a gente vai aqui à nossa atividade. A primeira era para completar, certo? Com o verbo to be am. Então, I am tired, I am hungry, I am late, certo? A outra tem aqui, ó, os pronomes pessoais you, we e they. Eu vou lembrar lá atrás que eu falei que se eu trabalhar com you, we e they, o meu verbo to be é o are, né? Se eu vou trabalhar com he, she e it, eu vou utilizar o verbo to be is. É assim, am, are e is. Ok? Não vamos guardar as dúvidas. Se tiver, vamos falar e vamos tirar essas dúvidas, né? Aqui a segunda questão que era também para completar com o verbo to be. Então, tem John is seated. Tem o nome John. John é ele ou é ela? Ou sou eu? Né? John é ele. Então, se é ele, no singular, eu utilizo is. Tiffany and Oma, my friends, elas são minhas amigas. Se elas são, é plural, eu utilizo o verbo to be are. Ricardo, John and I watching a movie. Nós estamos assistindo TV, um filme, ok? Então, ó, gente, uma dica bem importante. Se você vê o nome de uma pessoa só, você sempre vai trabalhar com o verbo to be is, porque é singular. Cristiane, por que não é o verbo to be am? Por que não é? Porque eu não estou falando de mim mesma. Eu só utilizo o verbo to be am quando eu estiver falando sobre mim, certo? Eu vou utilizar o verbo to be are quando eu estiver falando de duas pessoas ou mais. Quando eu perceber que é plural, eu sempre vou estar trabalhando com are. A gente vê o exemplo aqui dessa frase, certo? A frase 11, da Tiffany. Se ela tem a Tiffany and the woman, né? A gente tá vendo aqui, ó. Tem mais de uma pessoa. Se tem mais de uma pessoa, então o verbo to be que eu vou utilizar é o are, ok? A frase 13, Radio can't. Se só tem uma pessoa, o to be que eu vou utilizar é o is. Se eu tenho Alissa Young,
O verbo to be também que eu vou utilizar é o is. A Alice está sozinha aí, ó. Só tem ela. They hammer nail. Singular também. Então, vou estar utilizando o verbo to be is. My mother and father cooking in diner. Os meus pais, né? Meu pai e minha mãe estão cozinhando. Olha aí, duas pessoas. São duas pessoas, eu utilizo o verbo to be are. Rachel driving into school. Tá? A Rachel, ela tá fazendo o quê? Está dirigindo para ir para a escola, né? Então, se a Rachel, o nome da Rachel aí, uma pessoa só, então o verbo to be is. Nichols and Billy playing at the park. Estão fazendo o quê? Eles só já tem duas pessoas, então eles estão jogando no parque. Se é plural, o verbo to be é o are, ok? The students studying English. Students, tem um Szinho aí indicando plural. Eles estão estudando inglês. Se eles estão, plural, eu também vou utilizar o verbo to be are. The tests hard. O teste é difícil, certo? Então, se é o teste singular, né? É uma prova, é algo inanimado, então eu utilizo is. My best friend coming in my house. Meu amigo, meu melhor amigo, minha melhor amiga. Uma pessoa só, então também o verbo to be é o is. Ok? Vamos tentar tirar nossas dúvidas relacionadas ao conteúdo. Não vamos guardar, certo? Aqui, ó. Que é a frase 1. Para completar com o verbo to be. Mas aqui a gente vai completar com as formas contraídas, certo? The bag blue. A bolsa é azul. Eu posso utilizar a opção A, que é am, B, are ou C, is. Bag é ele, é ela, sou eu, é plural. A gente sabe que é uma bolsa, é singular. Então, o correto seria o to be is. Opção C a correta. Frase 2. The rocks hard. As pedras são duras. As pedras, no plural. Se é plural, quem é que a gente vai utilizar? Are. Olha a contraçãozinha do are, né? The children young. As crianças são jovens. São crianças, no plural. Thomas nice. Thomas. Ai, tem um Szinho aí, mas é o nome dele, não é plural, certo? Então, se é o Thomas, eu utilizo o is. A contraçãozinha dele, ó, letra C. The game difficult. O jogo é difícil, será? Então, é o is. They tired. Então, a 6. They tired. Eles estão cansados. Pronome pessoal they. Logo, o verbo to be que eu utilizo com ele é o verbo to be are. Ok? They tired. A 7. I 30 years old. Eu tenho 30 anos de idade. Se sou eu que tenho, eu vou trabalhar com o verbo to be am. I'm. Ok? 8. Susan and Juan married. Eles são casados. Se eles são casados, plural, are. Ted, my friend. O Ted é meu amigo. Se ele é meu amigo, é singular. Is. We in English class. Nós estamos na classe de inglês. Se nós estamos, é plural. Are. Ok, gente?
Espero que a gente tenha minimizado um pouco das dúvidas de vocês, do nosso conteúdo de hoje. É só a nossa correção, certo? Qualquer dúvida a mais, fala comigo no privado e até a próxima aula. Bye!